Boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema que é muito recorrente aí no consultório do gastroenterologista, no consultório do cirurgião geral e do aparelho digestivo, que são as famosas pedras na vesícula. Pedra na vesícula é a doença que nós cirurgiões gerais operamos todo dia. Todo dia a gente faz de 3 a 5 cirurgias de vesícula, e daí a importância do tema. É estimado que cerca de 10 a 20% da população geral tenha pedras na vesícula, de diferentes tamanhos. Agora, apenas 1/4 desse público vai apresentar sintomas ao longo da vida. Então, a grande maioria das pessoas que possuem cálculos biliares são assintomáticas, né? E vão fazer a descoberta desse evento. A grande maioria das pessoas que possuem cálculos biliares são assintomáticas, né? E vão fazer a descoberta desse evento com um exame de ultrassom utilizado como check-up gastroenterológico. Quais são os fatores de risco para desenvolver pedras na vesícula? Tem muito a ver com o sedentarismo, obesidade, mulheres, histórico familiar, perdas rápidas de peso num curto espaço de tempo, colesterol em excesso no sangue e síndrome metabólica. A perda brusca de peso num curto espaço de tempo, desencadeada seja por uma dieta mais agressiva, medicamentos como os análogos de GLP-1 ou até mesmo uma cirurgia bariátrica, é um fator predisponente para o desenvolvimento de cálculos biliares, porque o fígado começa a mobilizar muito colesterol, no sentido de eliminá-lo, para a bilis, para a vesícula biliar de uma vez só. E aí essa bilis fica supersaturada em colesterol, e aí a gente corre o risco desse colesterol supersaturado precipitar na forma de cálculos biliares. Além disso, ressecções intestinais ou doenças inflamatórias intestinais, onde você tem uma síndrome desabsortiva intestinal importante, nós não conseguimos reabsorver os sais biliares, que são fatores que evitam essa bile de precipitar. Então também são fatores de risco. E vale lembrar também das anemias hemolíticas autoimunes aí, ou de outras etiologias no adulto, assim como a anemia falciforme, que fazem com que haja liberação de bilirrubina no sangue, e esse bilirrubinato se deposita em forma de cálculos. Então, falando-se de fisiopatologia, nós temos basicamente 3 tipos de cálculos na vesícula biliar. 70% são cálculos de colesterol, 20% são cálculos de bilirrubinato, enquanto o cálculo de colesterol são cálculos amarelos, o cálculo de bilirrubinato são cálculos negros, e 10% são cálculos mistos ou cálculos marrons, que são misturas entre essas duas etiologias diferentes aí. Falando um pouquinho de sintomatologia, os sintomas muitas vezes confundem-se com sintomas gástricos, de gastrite, de úlcera, né? Então a pessoa pode ter uma dor epigástrica, ou mesmo uma dispepsia, que é a dor epigástrica, ou mesmo uma dispepsia, que é aquela digestão mais demorada, aquela sensação que parece que você comeu um boi e não consegue digerir o alimento. Aí também podemos ter essa dor irradiada aqui para o hipocôndrio direito e até para o dorso, quadro de náusea, uma náusea inexplicada, uma certa ânsia de vômito, uma refratariedade a alimentos mais gordurosos. Esses são sintomas genéricos aí. Diferentemente dos cálculos renais, os cálculos biliares da vesícula, eles não podem ser eliminados naturalmente ou com auxílio
de uma terapia expulsiva. Portanto, toda pedra na vesícula, independentemente do seu tamanho, deve ser submetida, deve ser indicada a cirurgia de colecistectomia, que é a remoção cirúrgica da vesícula biliar, preferencialmente pelas técnicas minimamente invasivas, seja a colecistectomia videolaparoscópica ou até mesmo a cirurgia robótica, através de 4 pequenas mini incisões. E por que toda pedra deve ser operada, independente do tamanho? Porque as pedras pequenas, elas têm cálculos pequenos, inferiores a meio centímetro ou 5 milímetros, eles têm o potencial de migrar através do colédoco, que é aquele canalzinho que vai levar a bilis para o intestino, e entupir o colédoco, gerando um quadro de icterícia, amarelão e colangite, ou até entupir uma bifurcação comum com o ducto do pâncreas, onde a gente pode ter o quadro de pancreatite aguda de etiologia biliar. Já as pedras maiores, superiores a 5 milímetros, essas daí também têm sua indicação cirúrgica na medida em que elas podem entupir a via de saída da própria vesícula biliar. Então pode haver um entupimento do infundíbulo biliar, no qual a vesícula não consegue se esvaziar decorrente dessa obstrução, e aí a gente tem um processo de estase do líquido biliar, onde esse líquido vai servir de cultura para as bactérias intestinais, do intestino delgado, que vão realizar um processo ascendente para a via biliar, podendo gerar uma infecção gravíssima, que é a colecistite aguda ou vesícula aguda. Que é a colecistite aguda ou vesícula aguda, que deve ser operada de forma emergencial através da laparoscopia, além de receber antibiótico terapia aí para esse tipo de germes, né? Então, para não chegarmos a esse estágio, a melhor coisa a ser feita diante de uma pedrinha na vesícula, de achado incidental, ou até mesmo diante de uma investigação de um quadro dispéptico, é a gente realizar a cirurgia de colecistectomia por videolaparoscopia de forma eletiva programada. Uma cirurgia muito segura, muito padronizada, que a gente tem uma internação eletiva, na qual a gente faz o procedimento em torno de 1 hora, sob anestesia geral, no qual o paciente pode e deve ter alta no mesmo dia, se possível, se tiver uma idade compatível para isso também. E quando complica, e quando a gente já tem um processo de pancreatite aguda, ou então uma coledocolitise, que é quando aquele ductozinho entope, do ducto do colédoco, aí a coisa fica mais complicada. A gente tem que avaliar a necessidade de fazer uma colangiografia retrógrada endoscópica, que é um procedimento endoscópico no qual vai ser cateterizado o intestino, a via biliar, e vai ser extraída aquela pedrinha. Uma vez extraído aquele cálculo que estava obstruindo a via biliar através da colangiografia endoscópica, aí a gente segue com a cirurgia de remoção da vesícula biliar, preferencialmente por via laparoscópica, e aí o paciente pode ter alta 1 ou 2 dias após. Agora, se o paciente chegou a desenvolver pancreatite aguda biliar, nós temos que tratar esse pâncreas antes. E como que a gente trata o pâncreas? Através de jejum, soro de hidratação, analgésicos e medidas farmacológicas, até que esse pâncreas recupere através do repouso,
e aí sim a gente resolvendo o quadro do pâncreas, a gente indica na mesma internação, de forma habitual, a remoção cirúrgica da vesícula biliar.